Aliás, essa O... questão, isso é uma coisa que é até legal a gente ter um filtro. Ontem, inclusive, fiz a live no meu canal, aí teve gente comparando o Alan como assim, como se ele fosse um objeto, um traste, sabe? Uma coisa imprestável. Eu sempre falo, cara, você criticar tecnicamente, ok. Aí teve um que falou, você criticava o Rodinei. Criticava, eu critico, mas nunca falei que o Rodinei é um traste. Nunca falei que o Renato Gaúcho é um traste. Nunca falei que o Abel Braga é um traste. Eu acho que são dois técnicos abaixo do que o Flamengo pode ter. Para mim, até hoje, técnicos fracos, tá? Com limitações como treinadores. Não acho que são bons técnicos hoje, minha opinião, tá? Mas não são trastes, são pessoas, são profissionais, que outras pessoas acham bons. Eu tenho essa opinião. Como alguns podem achar que o Mauro é um bom jornalista, outros podem achar que eu sou péssimo. A mesma coisa do Rodinei. Sempre disse. O André pensa como eu com relação ao Rodinei. Atacando, é um jogador que tem predicados. E teve aqueles 3, 4 meses excelentes em 2022, foi importante naquela temporada. Defender não é um desastre. É um desastre. Essas atuações que o Varela teve defensivamente, agora boas atuações recentes, o Rodinei jamais teria. Porque ele não sabe marcar. Não vai aprender mais. Atacando, ele é bom. Ele faz algumas boas partidas, ele tem boas fases. E o Rodinei ficou no Flamengo de 2016 até 22, gente. Ele ainda teve um ano fora no qual ele foi fundamental para o Flamengo ser campeão, porque fez lambança no jogo internacional. Agora você não gosta do Rodinei? Não, acho até ele um cara divertido, legal, deve ser um cara bom, tá ali no grupo ali, conta piada, é engraçado. A gente riu aqui semana passada da história do Coelar, né? Tá O André não no tá. hino da Colômbia. Você viu esse vídeo já, né, André? É muito bom. O Flamengo jogando lá em Barranquilha, aí toca o hino da Colômbia. Aí o Coelar, colombiano, mete a mão aqui no peito, assim, no coração. O Rodinei tá do lado dele, olha assim, mete a mão também no peito na hora. Quer dizer, ele é um cara divertido, meio folclórico, mas jamais vou tratar o jogador como se fosse um traste. O Alan, ele é um bom volante, numa fase péssima no Flamengo. E o que me parece é que não tem como deixá-lo de fora. E imagino que o Igor Jesus deve estar treinando muito mal, que ele está bem encostado. O Everton Araújo ainda não teve, de repente, uma rodagem. Eu acho que a comissão técnica nessa acaba não tendo confiança. Ele também tem uma dificuldade para lançar os garotos, né? Isso aí é inegável. E aí não pode contar com o Pulga, não pode contar. Joga o Alan, vai o Alan. O ideal seria até de sair de cena um pouco, treinar, recuperar. Ele já está fora do próximo jogo, sabe? Porque está se queimando cada vez mais. E ontem acho que até nem estava jogando mal, não. De repente ele vai e faz uma bobagem no lance do gol do Bragantino, quer dizer, nem azarado, né? Foi tirar de cabeça, a bola foi para trás, deu uma assistência, inocentando até o Wesley, né? Em termos, né? Porque a gente não pode Uhum. pensar também, não, o gol valeria de qualquer maneira. Não, mas se não é o Alan que cabeceia, se é um jogador do Bragantino, o Wesley deu condição. De novo, ali, as duas coisas aconteceram ontem. O Alan cometeu um erro e a linha de impedimento não funcionou, para variar. Então, isso aí, uma coisa não anula a outra, né? O Flamengo errou duas vezes no lance do gol do Red Bull Bragantino. Então, essa que é a questão. Às vezes as pessoas, elas passam muito do ponto, cara. E aí eu sempre pergunto, você no seu trabalho, amigo, tem, assim, é infalível? Sempre foi bom? Nunca cometeu um erro? Né? Quando critica o Wesley, pô, então quando você tinha 19 anos, 20 anos, você já era fera, né? Já era o melhor, né? Naquilo que você faz. Não importa a sua profissão, era o melhor. Com 20 anos já trabalhava tão bem como aos 40, 50, com larga experiência. Pelo amor de Deus, né? E o Wesley ontem até fazia um bom jogo. Fez uma grande jogada e colocou o Michel em condições de finalizar, inclusive, veio por dentro, né, trabalhando como se fosse um meia, deu o passe na hora certa, o Michel chutou com perigo, passou à esquerda do Cleiton, aí depois aí errou, ele tem aquela jogada, quer dizer, o Wesley tem um pouco de Rodinei, né? Defensivamente ele tem problemas, ofensivamente ele é interessante. Por que esses times querem o Wesley? Por que a Atalanta queria o Wesley? Como é que joga a Atalanta? Com três zagueiros. O Gasperini queria ele para quê? Para jogar como ala, para jogar atacando. Foram buscar um jogador que atua no Torino, que tem a mesma formação tática, quer dizer, a mesma característica. Se ele aprende a marcar, se ele melhora o seu trabalho defensivo, ele é muito jovem, ele pode virar um excelente jogador. Aí você vê, o Wesley não presta, é um traste, é uma porcaria. Os caras não aprendem, é uma arrogância, cara. Sabe? Uma arrogância. São os mesmos que chamavam, de repente, dependendo da idade, chamavam o Adriano de bonecão do posto. O Adriano era bonecão do posto. O Reinaldo, que foi campeão agora como técnico do Maricá, né, na segunda divisão, o Maricá subiu, também era muito perseguido. Depois jogou no São Paulo, no Santos, e teve boas participações. Botafogo. Jogou no Botafogo, jogou no PSG, né? Quer dizer, É. teve lá uma carreira bem legal até. Como pegavam no pé do Reinaldo, que não era bom como o Adriano, mas era um jogador, um bom jogador, era útil. O Flamengo teve outros bem piores do que ele. Como perseguiam o Reinaldo? E por aí vai. Quer dizer, essa coisa, acham que. Olha, se você pegar o time de 81, todo mundo sabia jogar, né? O Marinho era menos técnico, digamos, e o Nunes.
E o Nunes é um jogador histórico do Flamengo, gente. Perdia gol pra caramba, às vezes, o Nunes. Eu ficava irritado com o Nunes, mas na hora de jogo grande o cara aparecia, decidia, tinha coragem, tinha culhão, entendeu? Vestia a camisa. O Nunes era muito brabo, cara. E, porra, era um cara menos técnico do time. E assim, e não era um cabeça de bagre, não. Chutava bem com as duas pernas, fazia, se movimentava pra caramba. Tem gol do Flamengo do Nunes aparecendo pelo lado, cruzando por alguém cabecear. Mas ele destoava um pouco, muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Para quem via todos os jogos, tinha alguns jogos que era de perder a paciência. Mas na hora decisiva estava sempre lá. Aparecia, decidia, honrava a camisa, enfim. Nem todo time vai ter, dificilmente um time vai ter 11 craques, né? 11 jogadores excepcionais. E alguns vão ter algumas limitações, podem ser úteis de alguma maneira, dentro de um certo nível, né? Não pode ser do nível daqueles que eram chamados de protegidos do passado. Aí já é um nível de jogadores que não é para o Flamengo, é para outros clubes, já são jogadores tecnicamente muito abaixo. Mas acho que está vendo assim, uma coisa de muito ódio, sabe? Parece que o cara tem que. É isso, né? O cara quer ser hater do jogador e acho um pouco exagerado. Criticar E, tecnicamente, ok. Mas peraí. Eu imagino a mensagem horrorosa que vocês acabaram não colocando aí, fizeram muito bem. e ontem, Mauro, acho que tem uma explicação para o Alan de repente ter sido titular, né? Porque o Alan está suspenso da Copa do Brasil e o Flamengo está tão ferrado fisicamente que você também tem que ter essa percepção, né? Pô, vou botar um jogador que eu sei que eu não vou ter no outro jogo, deixa ele cansar aqui, ele já não jogou na quinta, né? Também tem que ter isso, né? Porque, enfim, aí você vai botar só sempre os mesmos, aí você vai estourar os caras. E o Alan não jogou quinta e não joga quarta-feira. Então também tem essa explicação também para você ter o Alan ali um tempo ali, né? Tem o contexto da programação, né? Tem isso também. Ele é um jogador do elenco. Agora, eu acho só que ele poderia, em alguns jogos, dar mais chance à garotada. Ele reluta bastante, de fato. O André já falou muitas vezes sobre isso e eu concordo. E aí, André, o Alan ontem chegou a ser de novo, né? Vaiado ali no Maracanã, principalmente depois do erro no gol, né? Acabou dando aquela assistência ali pro jogador do Bragantino. Não tá numa boa fase, né? Mas também, tipo assim, foi um jogador de alto investimento. Será que já é para descartar assim de vez, André? Não sei, cara. Até porque ele não jogou mal ontem, não. Se você tirar a questão, lógico que a falha compromete tudo, e aí ainda mais um cara. É porque o Alan tem aquele problema, né? Ele não é um cara. O Alan ele é questionado desde a sua contratação porque ele é um volante com características muito particulares, e por isso o Sampaoli pediu a contratação dele. Ele é um volante de circulação de bola e de antecipação, de interceptação. E o torcedor médio no Brasil entende o volante assim, ou é o cara fortão que faz o jogo físico, muito desarme, ou então é aquele cara formiguinha, tipo o Kanté, né? Toma bola toda hora, tá em todo lugar no campo e tal, mas num jogo muito físico, ou é aquele volante que chega na área, é o Paulinho, é o Elias, né? É o volante que aparece, que faz gol, que dá assistência. O Alan não é esse jogador. Então ele é de difícil compreensão para o torcedor. Só que o problema todo é que no Flamengo o que está acontecendo ele faz esse jogo de interceptação, de participação, de ajudar na pressão, de ocupar muito espaço ali entre as intermediárias, só que em momentos decisivos ele aparece não a favor, quase sempre contra. Falha, sai o gol. Erra, sai o adversário, cria uma chance muito clara e tal. Pênalti, né, que ele fez lá, não foi ele que fez o pênalti contra o Atlético Mineiro, né? Que ele chuta o jogador, tava o Flamengo ganhando fácil lá, ele faz aquele pênalti, então ele tá marcado por muitas falhas. Então ele ontem nem tava jogando mal, mas aí, meu amigo, porra, você não dá assistência no ataque, aí você vai dar assistência lá atrás para sair o gol do adversário. Aí a torcida caiu em cima dele, ele até demonstrou personalidade, continuou jogando, correu lá até cansar e ser substituído. Mas é um jogador que realmente não vive um bom momento e por conta do alto investimento. Quer dizer, foi uma contratação assim, foi uma contratação conduzida de forma errada. Porque primeiro você não pode dar tanto poder para um treinador que você não dá respaldo. Nenhum treinador do Flamengo tinha que ter tanto poder assim em termos de contratação. Porque o jogador acaba ficando pro seu sucessor.
Qualquer sequência de resultado, o cara toma. Quando o Alan estava sendo contratado, eu falei exatamente isso. Olha, o Alan tem características muito específicas, o Sampaoli está exigindo, o Flamengo está pagando caro. Só que daqui a pouco o Sampaoli toma 3, 4 porradas, vai cair, vai ficar o jogador caro para outro treinador, aí o treinador vai encostar o cara e vou ficar cobrando. E realmente, vão cobrar com razão e vai ter sido um erro do clube. Então, ali foi um negócio muito assodado. Ali teve a pressão do Sampaoli e teve aquele gostinho de tirar um jogador contratar um jogador do Atlético Mineiro, né? Meio que quase que a revelia deles. Ou seja, eles tendo que vender, precisando do dinheiro, foram obrigados a fazer a negociação. Então foi uma contratação meio assodada ali, meio apressada, meio sem muita reflexão e dando poder demais para um treinador que daqui a pouco caiu. Então, juntando isso tudo com a dificuldade que ele tem, o melhor momento dele foi até o jogo com o Vasco, que ele se lesionou. Estava fazendo um bom primeiro tempo e se lesionou. Depois ele não conseguiu mais recuperar e agora já tá em desgraça com a torcida. Aí é muito difícil de reverter. É muito difícil de reverter pro jogador, ainda mais com a característica dele. Ele não tem como. Ele não é aquele cara que de repente vai fazer um gol e vai conseguir mudar tudo, ou então vai fazer aquela partida de raça, de ganhar tudo no carrinho, na pancada e tal, e a torcida vai vibrar e tal, um char de guerreiro. Ele não vai conseguir ter uma atuação assim. Então ele vai ficar fazendo o jogo dele ali, meio invisível. E aí o que acontece? No Atlético Mineiro, ele era muito exaltado. Por quê? Porque o time todo funcionava, todo o time foi exaltado, porque foi campeão. E ele entrou no bolo ali. Quando o time vai bem, ele acaba aparecendo junto. Mas ele não é um cara capaz de se destacar num momento de dificuldade. Tanto que ele cresceu justamente quando o Flamengo cresceu. Foi o melhor momento do Flamengo do Tite na temporada. E aí, agora, meu amigo, agora é muito difícil. Eu fico só me perguntando como o Everton Araújo e como o Igor Jesus treinam para estar atrás do Alan nessa escala aí. Por mais que o Tite tenha má vontade com a base, tenha uma dificuldade de lidar com o jovem, eu fico me perguntando, porque o Alan realmente está muito complicada a situação dele, e insistir com ele talvez nem seja bom para o jogador. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.